Fala galera, sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje vou falar para vocês, conforme a gente combinou na última aula, sobre os compressores de deslocamento positivo alternativos e também os rotativos. Mas eu vou começar aqui pelos alternativos. Já quero pedir a vocês aí que, caso tenham alguma dúvida, já sabem, né? Podem me procurar nos diversos meios aí de comunicação que a gente já tem e fiquem à vontade para tirar suas dúvidas, beleza? Então vamos lá. Hoje eu vou falar, como eu já disse, sobre os compressores de deslocamento positivo, também chamados de compressores volumétricos. E vocês vão ver que muitas das informações que eu vou falar, principalmente com relação à construção e ao princípio de funcionamento desses camaradinhas, é bem parecido com as bombas que levam o mesmo nome, tá? Inclusive aqui, ó, os primeiros tipos de compressores que eu vou falar são os de diafragma e os de pistão, que lembram que tem, a gente consegue identificar bombas com esse mesmo nome. Compressores alternativos de deslocamento positivo do tipo diafragma são equipamentos de pequeno porte. Trabalham com baixa vazão e com uma pressão de descarga que raramente vai ultrapassar aí os 6 bars. Tá? Compressores alternativos de deslocamento positivo de pistão, eles são muito comuns de serem vistos dentro das indústrias e oficinas, além de vários outros tipos de setores de serviço. Eles são os compressores mais vendidos, mais utilizados na atualidade. Isso se deve às características de operação desse tipo de compressor, porque eles trabalham com baixas a médias vazões, com descarga a pressões que podem variar de pequenas a elevadas. Então eles trabalham com uma faixa relativamente importante e grande de pressões e vazões, tá? Os compressores a pistão também são aplicados na produção de ar comprimido. Então, eles podem ser comercializados em unidades que são consideradas móveis ou estacionárias. Também quero chamar a atenção aqui para o caso do compressor do tipo diafragma e pistão, né? Eles vão trabalhar com vazão pulsante, ou seja, não contínua, quando eles entram num regime permanente de operação. Por que isso? E vai ficar mais claro à medida que eu for falando a respeito deles. Porque eles trabalham com um mecanismo de funcionamento bem parecido com os motores de combustão interna, que é o movimento alternativo, por isso o nome. Então, quando eles estão na parte inferior do seu curso, eles estão sendo preenchidos pelo ar ou pelo gás. Então, nesse momento, não tem carga de ar ou de gás pressurizado sendo expulso do cilindro do compressor. Então, essa vazão ela para por um determinado momento e depois, no próximo ciclo, na próxima revolução do eixo, o compressor entrega mais ar comprimido. E aqui algumas imagens para mostrar o funcionamento desse camarada, né? Então, deixa eu ligar aqui o laser. Você tem o diafragma, que é uma espécie de membrana aqui, né, presa ao pistão. Então, esse pistão é preso ao eixo de manivelas aqui, né, por uma biela, né, uma biela manivela, e aí esse cara está girando, né? Esse eixo vai estar girando. Então, o que acontece? À medida que ele gira, e aqui nesse caso, por exemplo, ele está empurrando o pistão que está em vermelho para cima, né? Ele está aqui expulsando o ar pressurizado. Lembrando que essas válvulas são calibradas, tá? Então essa válvula só vai abrir quando aqui, essa região, o ar aqui dentro, atingir determinada pressão já pré-estabelecida. Então ela abre, permite a saída do gás ou do ar pressurizado. E aí quando isso terminar, já não vai ter tanto ar aqui mais, essa pressão não vai mais ser vencida, né? Essa válvula volta para o lugar, causa-se aqui dentro uma depressão, por conta que esse pistão agora já chegou no máximo e ele começa a voltar, né? Quando ele começa a voltar, ele aspira aqui o ar, essa válvula abre e aí permite a entrada do ar ou do gás e recomeça o ciclo, tá? Compressores do tipo diafragma são muito utilizados para a compressão de gases especiais, como o H2 e o O2. Em geral, eles são usados para a compressão desses gases aí especiais, ou também chamados de muito caros, né? Ou também gases perigosos, tá? Agora eu vou falar dos compressores alternativos do tipo pistão, tá? E aqui eu tenho os elementos principais.
a válvula de descarga, a válvula de sucção, o próprio cilindro, né? O pistão, que é importantíssimo, a biela e o eixo. Então esse cara vai rotacionar, como eu mostrei no slide anterior, e vai proporcionar aí o movimento a esse pistão. E aí no tempo de sucção ele vai succionar na descida e depois no tempo de compressão ele vai aí comprimir, obviamente, para a descarga, certo? Eu quero lembrar também o seguinte, tanto na sucção quanto na descarga, só é permitido o fluxo de gás em uma direção, ou seja, na sucção só é permitida a entrada de gás e na descarga só é permitida a saída. Essas válvulas são chamadas válvulas unidirecionais, tá? Aqui é uma animação para mostrar o funcionamento, né? Então ele está succionando e aqui você tem o movimento do eixo, né? O eixo vira-brequim, vamos chamar assim, e o pistão ora succionando o ar, ora comprimindo para a descarga, certo? Então aqui eu vou sintetizar o que eu já falei nos slides anteriores no funcionamento desses caras aí. Então você tem a entrada de gás pela válvula de admissão. Isso é causado porque o movimento do pistão, o movimento alternativo do pistão, né, subindo e descendo ali, vai causar uma depressão e esse cara vai ser aspirado, né? E esse ar vai ser aspirado para dentro do cilindro. Depois que esse pistão, junto com a biela, chegar aqui no ponto inferior, ele vai começar a subir agora, né? Então é aqui, ó, que está representado no ponto 2, ele está descendo até chegar no ponto máximo de deslocamento aqui. Então ele vai começar a empurrar esse ar para dentro. Aí, nessa altura, as válvulas já estão fechadas, as duas, né? Então esse cara vai empurrar. Como aqui você tem resistência ali, né? Não vai haver a saída do gás. Você pressiona ali a elevação da pressão, certo? Em determinado momento, esse gás é permitido, né? Permitido sair, e aí ele vai ser expulso do cilindro por meio da válvula de descarga. Essa válvula, como eu já disse, ela é unidirecional e controla ali, ela é graduada para um determinado valor de pressão pré-estabelecido, né, para que ela abra no momento oportuno. Beleza? Eu quero também lembrar o seguinte, o pistão ele não vai tocar a região superior do cilindro, o cabeçote, né? O que acontece? Então você tem aqui, ó, a entrada de ar, certo? Pela válvula, quando o pistão desce na tomada de ar, na sucção. E na exaustão, ó, esse espaço ele vai ficar cheio de ar, certo? Então você tem aqui no esquema do motor, ó, do compressor, você tem o ponto morto superior, o ponto morto inferior. Esse pistão ele vai se movimentar entre esses dois limites, ponto morto inferior e ponto morto superior, e ele sempre vai existir aqui, ó, sempre vai existir entre o pistão e o topo do cabeçote um volume chamado de volume morto. Isso indica que sempre vai haver um resquício de ar ali naquela região. Quero relembrar também que quanto maior for esse volume, pior é a eficiência do compressor. Então é tentado minimizar isso para que a maior parte do ar seja de fato entregue para o funcionamento, né? Para o seu funcionamento, para a sua linha de descarga. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir isso aqui. Agora acho que vai. Aí. Look at the reciprocating compressor. As the crankshaft turns, a piston reciprocates within the cylindrical housing. The inlet valve, also called suction valve, allows atmospheric air to enter the cylinder. This is done during a suction stroke of the cylinder. The outlet, or discharge valve, opens at high pressure during the compression strike. Air heats up when it is compressed. This is a problem of each compressor. The result is not only a less efficient compression cycle, but also to a real danger of explosion if any inflammatory substances, such as oil or lubricant, get contact with the overheated air and piston. Therefore, the compression of a single-stage compressor is limited to an output pressure of about 10 bars, or 145 psi. To achieve higher pressures, you would use a multi-step compressor. Here, a two-stage compressor is shown.
The large piston builds the first stage. The air leaving the first stage can now be cooled before it enters into the second stage. With a two-stage compressor, you achieve pressures over 20 bars or 290 psi. Multi-stage compressors with high power also can use water cooling to avoid overheating. Based on its working principle, the reciprocating compressor delivers only pulsed compressed air. Therefore, this type of compressor is used in conjunction with a tank. However, the use of a Então, galera, a gente viu nesse vídeo aí ele mostrando, né, um compressor, o funcionamento do compressor, mais de um estágio de compressão, a questão do resfriamento, né, para que não haja sobreaquecimento do compressor, e essa questão da vazão pulsada, né. E uma das coisas interessantes é você nesse tipo de compressor, para você ter ele um fluxo contínuo de vazão, você usa um reservatório, né. Então você comprime o gás e o armazena num reservatório para que quando você for utilizar esse gás comprimido, esse ar comprimido, você tenha vazão constante, né? É uma das formas de solucionar esse problema aí. Bom, agora eu vou falar um pouco das características construtivas desses caras, dos compressores alternativos a pistão. Existe aí uma coisa que é muito importante de ser falada, que é sobre a compressão de simples efeito ou também chamada de duplo efeito. Então, ó, imagina aqui os elementos que eu já mostrei para vocês, né? Deixa eu pegar aqui o apontador. Pistão, cilindro, biela, o cárter aqui, né? Que contém o eixo. Imagina que essa linha verde é a face do pistão que vai realizar a compressão. O que é um compressor de simples efeito? Quando apenas uma das faces vai comprimir de fato o gás. Se em uma possibilidade de construção as duas faces do cilindro, do pistão, realizarem compressão, aí nós chamamos esse compressor de compressor a pistão de duplo efeito. Aqui perceba que tem a linha verde dos dois lados, né? O que está acontecendo nesse momento? O ar está sendo admitido pela válvula, né? Porque esse cara está se deslocando da esquerda para a direita. Então o ar vai entrando e à medida que ele vai comprimindo, a válvula do outro lado está fechada, ele abre a válvula de descarga aqui, ó, e permite a saída. Quando ele voltar da direita para a esquerda, essa válvula vai estar fechada, essa válvula vai abrir e esse cara vai estar comprimindo, certo? Essa válvula vai abrir também e vai permitir a descarga. Então você consegue produzir maior quantidade, né, de gás, porque agora você tem um ciclo duplo, vamos dizer assim. Aqui só uma imagem para mostrar aí, um pistão de simples efeito e um pistão de duplo efeito, certo? Depois vocês podem ver na apresentação com maiores detalhes, mas aqui, ó, pistão de simples efeito, em geral, ele, né, a parte inferior dele não tem nenhuma obstrução, nada do tipo, né? Já no pistão de duplo efeito você vai ter como se tivesse dois cabeçotes, entre aspas, né? Duas regiões ali onde você vai ter uma parede para poder realizar a compressão. Bom, ainda falando de algumas características construtivas dos compressores, vou falar agora dos números de estágios de compressão. Aqui nessa primeira imagem à direita, parte superior, é um compressor com 2 estágios de compressão, certo? Bom, aqui, essa primeira imagem à esquerda, esse compressor cinza aí com essa linha, essas letras em laranja, é um compressor de pistão de um estágio, chamado de simplex, tá? Esse é um cara com um cilindro. Em geral ele vai trabalhar com pressões de descarga de 2 a 4 kgf por centímetro quadrado. O compressor que vocês estão vendo aqui na região central do slide, é um compressor preto aí, ele é de 2 estágios, chamado de duplex, e é o tipo mais utilizado em oficinas. Ele possui um eixo motriz com 2 cilindros e também 2 pistões. Trabalha com pistões aí da ordem, com pressões da ordem de 7 kgf por centímetro quadrado. E o último, esse vermelho, ele tem aqui, ó, 3 estágios de compressão, chamados de triplex. Possui um eixo motriz, 3 cilindros e 3 pistões. Trabalha com pressões superiores a 7. Então, 7 kgf, né, por centímetro quadrado. Quanto maior o número de estágios, maior vai ser a capacidade, né, de produção de pressão ali, maiores níveis de pressão que esses caras vão conseguir trabalhar.
Uma outra coisa que pode ser feita entre os estágios de compressão, aqui perceba, tem o gás entrando no primeiro, no segundo e no terceiro, é o resfriamento intermediário, para tornar mais otimizado e econômico o gasto de potência para comprimir determinado fluxo de gás aí. Ele é resfriado nesses coolers, né, também chamados de intercoolers, porque fica entre as regiões de compressão. Então, entre o primeiro e o segundo tem um cooler, o segundo e o terceiro outro cooler, e do terceiro para o quarto mais um cooler. E nesse caso, consigo trabalhar com sistemas de acionamento com menor potência, devido ao cooler, né? O cooler ele resfria o gás, e resfriando o gás ele torna o gás mais denso, né? Então você faz com que esse gás ocupe menos volume. Então, de certa forma, você está favorecendo o processo de compressão, né? Bom, falando dos sistemas de compressão de múltiplos estágios, nesse caso aqui um de 3 estágios, né? A razão de compressão ou razão das pressões vai ser como? Né? A pressão de saída sobre a pressão de entrada. E aqui eu estou considerando que não há perda de carga, tá? Entre os coolers, né? Saída e entrada dos coolers. Eu posso obter esse resultado calculando as razões intermediárias. Então, para o primeiro, para o segundo e para o terceiro estágio, e fazendo o produto das 3, certo? Aí eu chego na mesma razão de compressão ou de pressão, certo? Ainda falando das características construtivas, existe a forma de dispor os pistões. É bem semelhante, né, em alguns aspectos que acontece nos motores. Então, os caras de simples efeito, eu posso ter posição vertical aqui, né, para os pistões, ou para o pistão, tipo V, tipo W, horizontais, né, ou também chamados opostos. No caso dos motores, algumas pessoas chamam esses caras de boxers, né? Também pode ter vertical com pistão em 2 estágios, tipo L integral, né, que é esse camarada aqui, em formato de L, e tipo W integral, que é esse cara com 3 pistões aqui. E ainda de duplo efeito, em linha, em L, em V e em W. Esses pistões vão trabalhar aí, como eu já falei para vocês, utilizando essa ideia, essa construção de duplo efeito. Agora eu vou falar para vocês aqui das características construtivas com relação ao resfriamento, a ar ou a água. Tá? Nos compressores vai haver um aumento de temperatura, como eu falei para vocês, do gás que está sendo comprimido. E esse aquecimento em geral ele vai acontecer de forma primordial no cabeçote, que é o final do curso de compressão do pistão. Olha só, compressores resfriados a ar são equipamentos em geral que ocupam menor espaço, ou seja, eles são de menor porte do que os resfriados a água. Neste cara é mais usual que a polia que vai acionar ou que vai ser acionada, ela vai ser acoplada numa região como essa aqui que eu estou mostrando, e vai funcionar como um ventilador, né, causando aqui a convecção forçada sobre o compressor, favorecendo ali a troca de calor, né? Então isso é para ajudar na dissipação do calor. E ainda lembrando que o cabeçote ele vai ser aletado, né? A carcaça do compressor vai ser aletada para aumentar a troca e intensificar a troca térmica. Agora, nos compressores de carcaça resfriada a água, existe uma circulação forçada. Em geral, ele não vai apresentar aletas. E nesse caso, o resfriamento feito à água é muito importante nas situações em que há um aquecimento elevado, né? E isso vai ocorrer em geral quando você está trabalhando com altas pressões e vazões de descarga. Aí necessariamente esse compressor é utilizado e essa característica do resfriamento utilizando água, ela é colocada em prática para minimizar qualquer tipo de problema que possa ocorrer no funcionamento dos compressores, tá? Então isso é importante ser frisado aqui. Aqui eu vou colocar as principais vantagens aí, segundo esse autor, né? Um livro bastante importante dessa parte de compressores. Bom, a primeira vantagem é a facilidade que se pode controlar a vazão desses caras. Porque para controlar a vazão, basta automatizar a abertura da válvula de sucção. Ou seja, válvula completamente aberta,
compressor sem vazão. Válvula fechada, compressor com vazão máximo. Então você consegue controlar isso. Operação econômica e baixo custo de aquisição. Isso também faz com que ele seja difundido. Aquela utilização grande dentro da indústria que eu mencionei. Manutenção simples e de baixo. Além disso, a versatilidade que ele pode ser aplicado, né? Eu já falei, pode ser usado em várias situações, sobretudo na produção de ar comprimido. Em sistemas industriais de grande porte, possibilita reaproveitamento do fluxo de calor gerado nos seus cabeçotes. Esse aqui é um vídeo onde vai mostrar o exemplo da construção de um compressor alternativo. Presta atenção aí. É isso, galera. Deu pra ver aí um pouco a complexidade, né? Até certo ponto desse cara. Cuidados, né? Com a construção, carcaça soldada, enfim, refrigeração, o óleo, né? Lubrificação, muito importante. Alguns cuidados aí. Um compressor robusto, né? Ali ao longo do texto ali do vídeo deu pra ver, né? Trabalham querendo otimizar a eficiência da compressão, minimizar a perda de carga, enfim. Isso é interessante. Agora eu vou falar dos compressores de deslocamento positivo, só que os rotativos, tá? Eles ainda são compressores volumétricos. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui o laser. Os compressores parafusos, lóbulos, paletas e o screw, tá? Lembrando que aí 3 deles pelo menos a gente viu iguaizinhos, pelo menos o princípio ali de funcionamento mecânico bem parecido lá nas bombas. Já vou chamar a atenção para uma coisa que diferencia eles dos caras que são alternativos, é que eles vão possuir vazão contínua, né, quando entram em regime permanente. Então já não vai ter aquele problema de ser pulsante a vazão. Os compressores aí rotativos de deslocamento positivo, né, os de parafuso são os que mais se destacam por ter um ótimo custo-benefício para diversas aplicações industriais e ainda eles podem trabalhar isentos ou não de óleo, tá? Ou seja, vai ou não ter óleo ali em algum momento misturado com ar, com gás que está sendo comprimido, né? Ele também chama a atenção pelo fato de ser um equipamento silencioso, de dimensões e massa reduzidas também,
trabalham legal para aplicações de ar comprimido, que permitam aí ser isentas de óleo, né? Como hospitais, né? A gente pode utilizar aí. Os compressores de lóbulos e palhetas são frequentemente usados em aplicações pneumáticas, tá? E o compressor screw é usado em equipamentos de refrigeração e condicionamento de ar, os caras de pequeno porte. Então, compressor do tipo parafuso, o funcionamento é muito parecido com o da bomba, né? Bomba do tipo parafuso. Então não tem muito o que falar não. Por um lado ele vai admitir o ar, por outro a saída do ar já comprimido, à medida que esses parafusos vão rotacionar, né? Um tem o giro, o outro é o acionado, e aí esse giro vai trazendo esse ar nessa direção e permite ali que haja a compressão, certo? Então, de forma semelhante ao que acontece lá com os caras que são alternativos de pistão, se pode trabalhar aqui com a questão de múltiplos estágios, né? O primeiro estágio aqui, ó, final do primeiro estágio na descarga, aqui o início do segundo estágio, a admissão dele, né? E aqui o segundo estágio na descarga. Você consegue trabalhar com mais de um estágio. Aqui, ó, o exemplo disso, né? Então a descarga de um estágio acaba sendo a sucção do próximo estágio. Bom, o compressor rotativo de parafusos é um dos compressores mais utilizados aí. Sua utilização é muito grande dentro da indústria, diversas aplicações. Eles podem ser trabalhados dentro de várias pressões e vazões relativamente altas, tá? Mas que são menores que a dos caras de pistão. Pistão sempre vai conseguir pressões maiores. Então vamos lá, eles podem trabalhar com pequenas vazões, né, de 3 metros cúbicos por minuto e pressões de descarga de até 10 kgf, né, por centímetro quadrado. Vazões médias de 120 metros cúbicos por minuto a pressões de descarga de 7 a 9 kgf por centímetro quadrado. E altas vazões, né, aí cerca de 700 metros cúbicos por minuto, a pressões de descarga de até 20 kgf por centímetro quadrado. Algumas vantagens aí dos compressores rotativos de parafuso: eles podem fornecer gás isento de óleo. Para muitas aplicações isso é importante, porque você não quer que o seu óleo saia contaminado no final. Baixo custo de manutenção, porque apresenta poucas partes internas sujeitas ali a desgaste abrasivo. Requer fundações simples e salas com pequena área para abrigar os compressores, então isso é uma baita vantagem, né? Você vai ter mais espaço disponível e vai gastar menos com fundações. Pode funcionar bem para baixas potências de compressão e pode ser construído em unidades portáteis. É um equipamento com baixos níveis de ruído, então ele é relativamente silencioso, principalmente se for do tipo isento de óleo. Então é isso. Vou mostrar mais um vídeo para vocês aqui, tá? All screw compressors operate according to the basic principle of a positive displacement machine, whose key element is a pair of spiral rotors. During operation, the rotors turn and the spiral teeth mesh together, forming chambers between the rotors and the casing wall. Rotation causes the chambers to move from the suction or intake side to the compression or discharge side. These chambers are connected to the suction nozzle via ports. As the chambers enlarge, they are filled with gas flowing in through the nozzle. To understand the compression process better, let's look at an individual chamber. It enlarges, is filled with gas, and then closed by a circumferential edge in the casing. The rotors now transport the gas to the discharge side, where the chamber shrinks and the retained gas is compressed. Let's view the process again, this time from below. Once the gas is compressed, the chamber reaches another port connected to a discharge nozzle, and the gas flows out.
gente viu só de uma forma bem simples aí o funcionamento do compressor. Não é novidade, né? É bem tranquilo de ser visualizado, mas foi só para tornar isso mais próximo, né? Aqui eu vou mostrar uma outra animação para vocês. Aqui é uma instalação, né, com compressor. Então vamos lá, ele vai mostrar aqui como é que seria isso, né? Mais uma animaçãozinha. Isso. Dois estágios ali, né? E aí manda esse cara para uma espécie de reservatório, né? Isso. Isso aí. Então é mais uma linha ali para mostrar o funcionamento disso que eu mencionei antes, do funcionamento com mais de um estágio, né? Falar agora dos compressores rotativos de lóbulos, que é bem parecido também com a bomba lá, né? Que se tem, deixa eu pegar aqui o laser de novo. Você tem um lóbulo com 2 dentes, vamos dizer assim, né? Esse aqui com 3. E é importante lembrar, esses compressores são de pequeno porte, utilizados em geral para aplicações pneumáticas. Também vale lembrar que os lóbulos vão possuir sentido de rotação opostos, né? Já que um lóbulo vai mexer o outro, né? Vai ser responsável pelo movimento do outro. Esses compressores vão apresentar longa vida útil, pequena taxa de compressão, baixa vazão e pequeno custo operacional, que não tem muito o que falar, já mencionei esse princípio lá na época que eu falei das bombas, mas à medida que eles vão rotacionando e assim, esse encurtamento, diminuição de volume, claro, vai causando o fenômeno aí da compressão, né? Processo de compressão. O compressor do tipo palhetas, também bem semelhante lá ao que acontece com a bomba, você tem esse rotor dotado de palhetas e ranhuras. À medida que ele rotaciona, essas palhetas vão entrando e saindo, né, desse próprio rotor, e esse volume vai sendo reduzido, proporcionando ali a compressão, né? E aí é isso. São compressores aí que também são utilizados em aplicações pneumáticas, tá? Por fim, os compressores rotativos do tipo screw, né, compressores de espiral aí. Esses aqui são eles, eu quero chamar, na verdade é uma foto que ilustra aí o funcionamento desses caras. Eles são dotados de 2 espiras, uma que é chamada de fixa, né, a outra é móvel. Nesse caso aqui, a fixa é a verde e a roxinha é a móvel, né? Isso. Aqui você tem a entrada de ar, né? E aqui a saída fica no meio. O que acontece então? À medida que isso vai se rotacionando, essa espira solta, ela vai girando junto, e esse movimento vai trazendo o ar no sentido para o sentido interno, né? E aí isso vai provocar o fenômeno da compressão. Eles são muito utilizados para condicionamento de ar, na refrigeração ou aquecimento também nas bombas de calor. Também são considerados equipamentos silenciosos, de pouco volume e de pouca massa. E são ótimos para aparelhos de condicionamento de ar residencial e comercial. E aí é isso, galera. Não tem também muito o que falar. Esse princípio de funcionamento é um pouco diferente, né? E essa aqui é uma imagem que ilustra aí. Vocês já devem ter visto isso em sistemas de refrigeração. Aqui eu deixei algumas perguntas, tá? Alguns exercícios. Alguns exercícios aqui, ó, para vocês fazerem.